Será que mesmo você lendo esses 2 versículos, você ainda acredita que Jesus vai voltar? É verdade mesmo? Será que você não consegue interpretar um texto, não? O que faz para você interpretar um texto? Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Meu Deus! Quer dizer que significa, então, que existem homens com quase 2000 anos? Porque nós estamos no ano 2023, Jesus falou isso no ano 33, ou seja, daqui a 10 anos irá fazer 2000 anos que foi dita essas palavras. Jesus falou que alguns que estavam ouvindo ali iria ver a volta dele, não passaria pela morte até ver ele vindo. Meu Deus do céu, se você não conseguir interpretar esses 2 versículos, você vai me desculpar. Você vai ter que fazer um tratamento. O que você acha? Aperta o coração, comenta, compartilha, se inscreve. Acredite nos escritos bíblicos e pare de ser enganado. Quando o cara nasce pra falar besteira, né, é meio complicado, cara. É totalmente fora do versículo, tá totalmente fora da Bíblia, totalmente fora da realidade, totalmente fora. Vamos entender essa passagem aqui, gente. É tão fácil entender essa passagem. Não tem nada a ver que pessoas antigas ainda tá viva ainda, que tá vivendo até hoje, né? Que não provar da morte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Aqui diz assim, ó. Presta atenção. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão, que são o quê? Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Quem foi os discípulos que não provaram da morte até ver o Jesus no seu reino? Pedro, Tiago e João. Aí, na sequência, vem a transfiguração, né? 7 dias depois que Jesus disse isso aos discípulos, que alguns deles não provariam da morte até ver o Filho do Homem, Jesus, na realidade, no seu reino. 7 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Ali, Jesus não era mais aquele menino, aquele rapaz de 33 anos, né? Ele não era mais aquele rapagão. Ele era ali, resplandecente como o sol, e suas vestes brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escute-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizeis então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e vocês não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falara de João Batista, né?
E descendo do monte, Jesus ordenou aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que não contasse a visão para ninguém, que eles viram Jesus se transfigurar num anjo, resplandecente como o sol, e de vestes brancas como a luz, né? Ali no caso, Jesus se transfigurou naquele monte. Então, esses discípulos, eles não morreram até ver Jesus se transfigurar e ver Jesus no seu reino. Só eles três viram Jesus no seu reino: Pedro, Tiago e João. Nenhum discípulo que não seja Pedro, Tiago e João, nenhuma pessoa daquela época, ninguém viu Jesus em seu reino. Só Pedro, Tiago e João conseguiu ver Jesus em uma visão. Não conteis a ninguém a visão que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, né? Só podia contar a visão depois que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Então, essa palavra que o rapaz está falando aqui, que não provarão da morte, são os três discípulos, Pedro, Tiago e João. Não tem nada a ver com as pessoas da nossa época, gente. Isso não tem nada a ver que hoje tem pessoas com 2000 anos, com 2023 anos. Não tem nada a ver. Tem que ler tudo, tem que ler o contexto. Tem que ler o texto, tem que ler o contexto. É cada coisa que a gente ouve, cara, que é loucura. Dando uma retificada aqui. Ver Deus, né? Ninguém pode ver Deus assim pessoalmente e nem ouvir a voz dele, né? Assim, ouvindo a voz assim. E então Pedro, Tiago e João, eles não provaram da morte, né? Porque se alguém visse Deus assim pessoalmente, certamente morreria, né? Ouvisse a voz dele assim na sua cara assim, certamente morreria, porque ele não é para ser visto, né? Então, quem não provou da morte, né? Os únicos três discípulos que viram Deus, que ouviram Deus falar, né? Foram Pedro, Tiago e João. É isso que o versículo quer dizer. Não provaram da morte, só caíram no sono, né? Ali Deus falou com eles: esse é meu filho em quem me comprazo, né? Esse aqui é o meu filho. Então, os únicos três discípulos que conseguiram ver Jesus em glória, né? Ver o seu trono, foram Pedro, Tiago e João. Então eles não provaram da morte nesse sentido, tá? Ali Jesus passou do seu estado de ser humano, né? Se chamava Monte da Transfiguração. Jesus se transfigurou. Ele saiu do seu estado humano e passou para o estado espiritual. Um ser resplandecente, como o sol, né? Brilhando como o sol. Então, ali quem viu isso foi só Pedro, Tiago e João. Beleza? Não tem nada a ver que existe pessoas de 2023 anos, né? Que vai ter pessoas que vai ter que ver Jesus no seu trono, né? Que nem o cara tá falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O versículo não diz nada sobre isso que ele tá falando, né? O versículo diz sobre o Monte da Transfiguração, beleza? Onde Jesus ali mudou o seu estado de ser humano, de carne para espiritual. Se transfigurou.